Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar para os ministros extraordinários da palavra. Para você que é ministro da palavra, para você que gostaria de ser ministro da palavra, ou para você que gostaria de conhecer mais sobre o ministério da palavra. Mas antes de falar sobre esse tema, gostaria de convidá-lo para se inscrever no meu canal, se você ainda não se inscreveu, se você está passando agora, vendo pela primeira vez algum vídeo meu e ainda não se inscreveu, se inscreva nele, deixe aí o seu like, depois compartilhe também esse vídeo e outros com outras pessoas também, que possa ajudar a esclarecer algumas dúvidas em relação a esse e outros temas que eu já trabalhei também em vídeos anteriores. Vamos lá então com alguns esclarecimentos sobre ministros da palavra. Eu fiz aqui alguns apontamentos resumindo algumas coisas que podem lhe ajudar. Por exemplo, algumas atitudes do ministro da palavra ou dos ministros extraordinários da palavra. Primeira coisa é ser responsável. O ministro da palavra, ele precisa ser uma pessoa compromissada. Quando ele assume um compromisso, ele tem que levar a sério esse compromisso. Então, o ministro da palavra, ele não deve faltar à sua escala. Se ele está escalado para uma celebração, ele não pode faltar. Se ocorrer alguma coisa, ele deve providenciar uma outra pessoa para substituí-lo. Também chegar com antecedência, é importante que o ministro da palavra chegue com antecedência ao seu compromisso para poder organizar todo o ambiente onde vai ser a celebração, arrumar o local da celebração, o altar, os vasos sagrados. Então, é importante que o ministro da palavra seja o ministro responsável. Depois que ele atue em equipe. O ministro extraordinário da palavra, ele deve sempre atuar em equipe, com leitores, com os mestres, com a equipe de canto daquela celebração, enfim, com toda a equipe de celebração. Outra recomendação para o ministro da palavra é em relação às suas vestes. Use sempre vestes adequadas, as vestes apropriadas para o ministro da palavra. Então é importante que ele tenha uma veste apropriada quando ele for conduzir uma celebração. Depois também cuidado com a aparência. O ministro da palavra, ele está à frente da assembleia, à frente das pessoas, então é importante que ele cuide da sua aparência, que ele cuide do seu cabelo, que ele cuide das unhas, que ele cuide da barba. Se for mulher, não usar muitos acessórios que chamem muito a atenção das pessoas, acessórios exagerados. Então, tomar esse cuidado também, se vestir e se portar com sobriedade. Depois, preparar antecipadamente a celebração. Sempre que for presidir, coordenar uma celebração, prepare antes, prepare adequadamente, sobretudo prepare bem a sua reflexão, aquilo que você vai refletir com a comunidade no dia que você for coordenar, presidir uma celebração. Como, por exemplo, ler e meditar as leituras antes da celebração, utilizando o método da Lécio Divina, que é o método mais eficaz. E depois também ler algum roteiro homilético. Eu vou deixar indicado aí embaixo e também aqui do lado vou mostrar dois subsídios que eu preparei de reflexões das leituras, que são esses daqui, para você poder aprofundar mais a leitura e fazer uma boa reflexão, explicar melhor as leituras. E claro, reze antes de você ir para uma celebração que você vai coordenar.
Eu trouxe aqui algumas observações também para o ministro da Palavra. O ministro da Palavra, ele atua por tempo determinado. Então, ele vai atuar um tempo e depois ele vai deixar sua atuação, como é a recomendação da igreja. Então, não é para sempre que você é ministro extraordinário da palavra, é por um determinado tempo. Quem vai determinar isso é a sua diocese, a sua paróquia. Então, procure saber qual é o tempo que você vai atuar como ministro extraordinário da palavra. Ele deve, antes de ser ministro, de assumir esse compromisso, de passar por um tempo de formação, de preparação, de capacitação. Isso também é muito importante que o ministro da palavra passe por esse período de preparação antes de começar a atuar. Ele atua em locais, em comunidades onde não é possível a missa, a celebração eucarística. Então, ele está para atuar onde não há missa, onde não há celebração eucarística, mas não que a celebração da palavra substitua a celebração eucarística. São duas coisas distintas, mas em lugares onde não há possibilidade de celebração eucarística, então tem a celebração da palavra, as pessoas se alimentam pela palavra. E nas celebrações é sempre importante que tenha, acompanhando o ministro extraordinário da palavra, um ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, um mestre. Por isso é importante que seja distribuída essas duas funções, aquele que coordena a celebração, a reflexão da palavra, e aquele que vai se encarregar de distribuir a Eucaristia, que é o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Então sempre procure, quando há distribuição da Eucaristia numa celebração da palavra, procure ter sempre junto o ministro, o mestre, para lhe auxiliar. E por fim, eu selecionei aqui algumas perguntas que as pessoas fizeram a respeito do ministro da palavra ou do ministro extraordinário da palavra. Selecionei 5 perguntas e vou respondê-las aqui para encerrar esse vídeo. A primeira pergunta: quem é que pode ser ministro da palavra ou ministro extraordinário da palavra? Qualquer pessoa idônea e que tenha vocação para isso. Porque às vezes a pessoa não tem vocação, ela não tem o dom da palavra, ela não consegue fazer uma boa reflexão, então ela não serve para ser ministro da palavra. Se você não tem uma comunicação adequada, se você não tem facilidade para refletir a palavra, então você não é uma pessoa indicada para ser ministro da palavra. Então, o ministro da palavra pode ser qualquer pessoa, desde que ela seja uma pessoa idônea, que ela tenha vocação para isso e que ela tenha ou busque desenvolver esses dons da boa comunicação, de uma boa reflexão. Isso aí basta uma boa preparação. E os ministros da palavra, eles podem ser leigos ou consagrados, por exemplo, pode ser o diácono, ele é naturalmente um ministro da palavra, mas também pode ser uma irmã, uma religiosa, uma freira, e pode ser um leigo. A diferença é que os leigos têm um tempo determinado, enquanto que o diácono, se ele for um diácono permanente, ele é permanentemente um ministro da palavra. Segunda pergunta: ministro da palavra e mestre, ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, é a mesma coisa? Não. São 2 ministérios distintos. O mestre, ele pode ser também um ministro da palavra, mas o ministro da palavra não necessariamente precisa ser um mestre. Então são 2 ministérios distintos. Terceira pergunta: o que faz um ministro da palavra? O ministro da palavra, ele preside, coordena uma celebração da palavra, ele dirige uma celebração de exéquias, que é a celebração em ocasiões fúnebres, um velório,
né? Ele pode e deve coordenar uma celebração, fazer uma celebração de exéquias, é papel, é função, é missão do ministro da palavra. E ele pode também coordenar, ele deve coordenar círculos bíblicos, reflexões bíblicas nas comunidades, nas casas, também é missão do ministro da palavra. Quarta pergunta: o que é preciso para ser ministro da palavra? Primeira coisa é ser aprovado pelo pároco da sua paróquia. Depois, ele deve gostar dessa missão. Ele deve ter certa facilidade de reflexão da palavra, ele deve ter um tempo de preparação, uma preparação adequada, preparar-se adequadamente. Ele deve receber o mandato, a investidura antes de começar a atuar. Então são esses pontos principais para que é preciso para alguém ser ministro da palavra. E, por fim, a última pergunta: o ministro da palavra atua sozinho? Não, ele atua em equipe. Ele atua com a equipe de celebração, ele atua junto, como eu disse antes, com o mestre ou com os mestres, com leitores, com acólitos, com coroinhas, ou seja, ele atua com a equipe de celebração. Então essas são algumas orientações a respeito desse ministério, o Ministério da Palavra. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva, deixa aí o seu like. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo.